Nós estamos no primeiro culto do ano, segundo, né? Tivemos de manhã e o primeiro culto da noite. E como Isaías falou de manhã, nós estamos recebendo uma folha em branco. Uma folha em branco para a gente escrever tudo de novo. Às vezes a gente fica tão preso no que a gente fez no passado, se cobrando tanto, que a gente não percebe que aquilo já passou, já foi. E nós estamos começando de novo. E essa folha em branco, ela vai nos ser dada para escrevermos novas histórias, novos sonhos, novos planos, novas realizações. Ontem, 2025 já passou. Com todos os seus problemas, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, vitórias, alegrias, passou. 2026 hoje é a nossa realidade. É tudo que nós temos. Porque o futuro, 2027, 2028, 30, 40, a gente não sabe se vai chegar. Nós cremos que vai chegar, mas a gente não sabe se vai chegar. Então, o que nós temos hoje, exatamente o dia de hoje, é tudo que nós temos para a gente fazer. Parece até meio... Obrigada. Isso que é bom ter muitos filhos, viu? E olha que eu pensava que eu só tinha uma, aqui eu tenho vários. É muito bom. E parece meio clichê, né? Fora de moda falar, nossa, novos planos, tudo de novo, a gente está virando o ano. Mas vamos falar a verdade? Quando chega naquele momento do ano novo, parece que bate um reloginho na gente. E a gente faz exatamente o que o Léo falou. A gente começa a relembrar tudo que a gente fez. E a gente começa a relembrar todas as promessas que a gente fez. Não precisa ser daqui do altar, não. Daí do banco, de casa, da nossa cama. Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente às vezes nem para orar direito. É deitado no colo de Deus que a gente às vezes faz as nossas promessas. E muitas delas, às vezes, nós não cumprimos. E eu sei que a gente não cumpre todas. E eu estou falando de mim mesmo. Falta muita coisa ainda para cumprir. Nós percebemos que falta muitas coisas. Escolhi para essa noite, nós refletimos sobre um texto que todos nós conhecemos. E a gente lê muito ele na Bíblia. Mas ele falou tão claro ao meu coração sobre isso, sobre essa renovação, sobre essa alegria de tudo que nós recebemos até aqui, que eu escolhi para falar conosco, falar para a gente essa noite sobre o Salmo 126, que é um cântico de peregrinação, ou um cântico dos degraus, ou de romagem, como algumas pessoas falavam. Era um cântico que os judeus eles iam, quando eles iam para Jerusalém, para as festas, eles cantavam nas escadas do templo. Vem do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós escolhemos o Salmo 136. E nós vamos extrair algumas lições para o ano novo nesse salmo. Tudo que aconteceu aqui no culto não passou. Pelo contrário, tudo vai se encaixando de uma forma sobrenatural. É gostoso demais a gente perceber isso. Eu até estava falando isso com o Dalton. As coisas elas vão se encaixando quando a gente faz para a glória de Deus. Cada irmão que subiu aqui não subiu para si, subiu para a glória de Deus. E encaixou dentro da mensagem cada palavra que foi dita. O hino das pequeninas, junto com a minha filhota ali. O hino do casal que eu amo também. O hino do Léo. Os hinos que foram cantados. Cada um deles faz parte do que a gente fala essa noite, porque tudo vai se encaixando. O casal cantou sobre a graça de Deus, favor imerecido, que nós não temos como pedir, não temos como agradecer, porque é um favor que a gente não poderia receber. As pequeninas cantaram desse olhar de Deus para nós 24 horas por dia. 24 horas por dia. Até quando eu estou dormindo. Deus está cuidando de mim. Isso é maravilhoso. Então, nesse novo ano, nós temos que nos inspirar em algumas coisas. E nós vamos ler agora todos o Salmo 126. Vamos ler todos juntos? Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor,
Restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Como teu servo falou comigo aqui no altar, a responsabilidade que temos diante de ti, de falar da tua palavra, o coração de cada um, não dos irmãos, mas aos nossos corações nessa noite. Que teu Espírito Santo fale aquilo que precisamos ouvir para mudarmos as nossas vidas e sermos realmente quem tu quer que sejamos. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos deu durante o ano de 2025. Foram incontáveis. Às vezes só lembramos das lutas, mas foram muitas vitórias. Se chegamos até aqui, Pai, foi porque o Senhor esteve conosco. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que chegaram em nossas vidas durante esse ano, pessoas novas que entraram nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão chegando na tua casa, que teu Espírito Santo faça-os sentir alegres aqui em nosso meio, para que conosco fiquem louvando e engrandecendo teu nome. E também continuamos te pedindo que o Senhor traga pessoas que precisam ouvir do teu amor a este lugar. Agora fala conosco, Pai, através desse texto. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse ano novo, nós devemos ser inspirados pelas maravilhas que Deus nos fez no passado. A gente quer receber tudo novo. E a gente estava falando isso na classe hoje, né, Tati? Que a gente hoje vive uma era de fast food. A gente quer tudo na hora, aquela comida instantânea. E as bênçãos de Deus na vida da gente, a gente não quer diferente. A gente quer agora. E a gente não entende quando Abraão ora a Deus a um filho e espera 25 anos. Já pensou Deus falar para a gente? Isso daí eu só vou te dar 25 anos. Acho que a gente enlouquece. Porque a gente está acostumado com tudo muito rápido. E as coisas de Deus são no tempo dele, o tempo kairos, não no nosso tempo humano, no nosso tempo crono. E a gente tem que entender que o tempo de Deus não é nosso. E que nada foge à vontade de Deus. E que tudo que ele faz é para o nosso bem. E a gente tem que ter certeza disso. Se chegamos até aqui é porque vencemos algumas batalhas. E quando a gente olha para os bancos, a gente percebe que algumas pessoas não chegaram. Quantas pessoas nós perdemos esse ano? Ou no ano passado, ou há 2, 3 anos atrás, que a gente poderia tê-las aqui e não estamos vendo. Permitiu ao Senhor que fossem. Se nós estamos aqui é porque alguma coisa temos a fazer ainda. Senão também não estaríamos. Já estaríamos com o Senhor. Esse Salmo 126 é um salmo de gratidão. O povo estava voltando do cativeiro babilônico. E eles estavam tão alegres por receberem de volta tudo que tinham perdido, que aqueles homens que estavam voltando, fez esse cântico, que virou um dos salmos que nós falamos e que eles cantavam naquela época. Esse salmo ele se divide em 3 partes. A primeira parte fala do passado, até o versículo 3. A segunda parte fala do presente, versículo 4. E o futuro é falado no versículo 5 e 6. E a gente vai ver cada pedacinho nesse texto. Uma coisa que esse texto nos ensina, que foi falado aqui, é gratidão. Nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. E não é uma gratidão só de boca, não. Não é uma gratidão assim, obrigado. Não, é gratidão mesmo, sermos sinceros diante de Deus. Sabemos que não merecemos nada, mas Ele muito tem feito por nós. A nossa saúde, o nosso alimento, o nosso transporte, a nossa casa, a nossa família. Gratos ao Senhor por tudo. Como a gente reclama. E a gente percebe que por causa da reclamação, da murmuração e de outros pecados, o povo de Deus não entrou na terra prometida. Alguns. Muitos morreram no deserto, só 2 entraram, Josué e Caleb. E aí a gente percebe que quando a gente murmura, a gente desagrada o coração de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é gratidão. Sermos gratos ao Senhor. Eu gosto muito de um texto que está lá em Lamentações, versículo 3, capítulo 3, verso 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu amo esse versículo. Vocês já perceberam quando a gente fica perto de uma pessoa muito chata, muito zangada, muito mal-humorada? O dia da gente fica pesado, fica chato, fica triste. Porque aquela pessoa
pessoa só reclama. Aí a gente lembra daquela hiena que a gente via quando a gente era pequeno. Oh, dias, oh, céus, oh, azar. Aquele desenho que a gente via na televisão. Deus não se agrada disso. Deus quer que nós sejamos alegres. E essa alegria do Senhor é a nossa força. E não existe nada melhor do que trazer à memória o que pode dar esperança. Então, quando pensamentos ruins vierem à sua cabeça, tira. Tira da sua cabeça e troque por pensamentos diferentes. Louve ao Senhor, cante hinos, modifique a história da sua vida. Você vai perceber como as coisas vão melhorar quando vocês pararem de reclamar, quando nós pararmos de reclamar. Eu me coloco também, porque às vezes eu também reclamo. E Deus não se agrada dessa reclamação. O que você recebeu em 2025? Puxa aí na sua mente, tenta lembrar quais as bênçãos que você recebeu. Sei que, como eu, vocês devem ter tido muitos problemas. E a gente tem muitos problemas. Mas se a gente chegou até aqui, é sinônimo de vitória. É sinônimo de que Deus está conosco a cada dia. O povo representado nesse salmo, eles tinham perdido tudo. Eles foram levados para o cativeiro babilônico. E olha que eles já tinham experimentado o cativeiro quando estiveram no Egito. Eles foram para lá e acabaram sendo escravizados, eles já sabiam o que eram. Mas pelos muitos pecados, Deus permite novamente o povo ir para o cativeiro. E eles ficaram ali 70 anos naquele cativeiro. E eles perderam a liberdade, eles perderam a pátria, eles perderam o templo, a família, o culto, as festas. Passamos uma festa maravilhosa esse final de ano. Foi delicioso estar aqui com os irmãos, comemos doces, jantamos juntos. Como foi gostoso! Nem isso eles tinham mais. Eles perderam todos os privilégios que nós temos. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, o texto diz que eles estavam como que sonham. E nós? Do que você foi liberto, meu irmão? Eu costumo dizer que nós que fomos criados na igreja, temos um pouco de dificuldade de entender o momento da nossa conversão. Porque a gente foi criado na igreja. Mas tem um momento que é o divisor de águas. Aquele momento que você levantou sua mão para Cristo, você disse, Senhor, eu sou teu. A partir de agora, eu sou teu. É muito importante a gente gravar isso no nosso coração e na nossa mente. Porque Deus tirou a gente de tantas coisas horríveis. Tirou a gente de um lamaçal de pecado. Aí você olha para mim e diz assim, irmã Ângela, mas eu nem caí no mundo tanto assim, não importa. Se você não conhecia Cristo, você já estava no pecado. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. Todos os nossos atos, desde a infância, são pecaminosos. Vocês podem perceber, a gente bota duas crianças brincando juntas, e elas não têm hábito de brigar. Mas coloca diante delas um brinquedo que as duas querem. Provavelmente vai ser tapa para todo lado. Por que isso? É um pecado que já nasce no nosso interior e que já começa desde cedo a nos fazer ir para o outro lado. Nós temos que trazer à memória na nossa vida aquilo que Deus tem nos dado de bom, aquilo que Ele nos libertou, aquilo que realmente nós somos em Jesus Cristo. O que você é, meu irmão, em Cristo Jesus? A Bíblia diz que você é nova criatura. A Bíblia diz que você é perdoado. A Bíblia diz que você é amado do Pai, que você foi regenerado por Ele, que você é menina dos olhos do Senhor. Sabe lá o que é isso, menina dos olhos de Deus? Quem aguenta tocar na menina dos nossos olhos? Ninguém. Imagina tocar na menina dos olhos de Deus. Pois sabe, meu irmão, que você é menina dos olhos de Deus. Então viva de maneira digna como a menina dos olhos de Deus, para que Deus se orgulhe de você como filho amado. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Foi o versículo que nós lemos. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Para mim é gostoso falar isso, porque todo mundo sabe que eu gosto de sorrir. Eu estava conversando com a Georgina hoje. A Georgina falou também, Ângela, nada me deixa triste, não. Também gosto de rir, né, Georgina? Somos as duas aqui, então. Somos as dois sorrisos da igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. E nada no mundo pode tirar essa alegria de nós. Então não vale a pena servir o Senhor. Não vale a pena estar aqui. Nós temos que voltar aos nossos sonhos como povo
Diz aqui, ficamos como quem sonha. Dizem que quem não sonha, não vive. É verdade. Não importa a nossa idade, não. Os nossos sonhos têm que ser restaurados a cada dia. Eu não sei como a cabeça dos irmãos está. A gente tem vivido tantas lutas e tantas dificuldades. Veio a pandemia, veio os problemas, veio o desemprego, veio o aumento de preço, veio tanta coisa. E a gente às vezes fica desanimado. Mas nada disso pode tirar os nossos sonhos. E os nossos sonhos têm que ser colocados diante do Senhor. Sonhos para Ele, sonhos que vêm dele, sonhos de fazer a obra dele com alegria, sonhos de viver uma vida alegre, desfrutando do jardim do Senhor. Né, Leila? Eu estou no jardim da casa do meu pai, desfrutando das bênçãos que ele tem dado para nós. Tudo isso ele trouxe para as nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É hoje, é agora. Grandes coisas fez o Senhor pela minha vida. Eu tenho que compreender a cada dia e ter isso no meu coração. Grandes coisas Deus tem feito por mim. Talvez para o irmão não seja tão grande, mas para mim é. Porque ele tem cuidado de mim a cada momento. Se eu quiser sentar e contar a nossa vida toda para os irmãos vão dizer grandes coisas fez o Senhor a esse. Porque a nossa vida tem sido um milagre, né, Isaías? A cada dia, a cada luta, a cada mês vencido, grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. E é maravilhoso servir ao Senhor. Por isso, nós estamos alegres. Neste novo ano, a gente entra lá na música do irmão Léo. Nós precisamos ser restaurados. E aí, eu quero ler esse versículo para os irmãos, que me incomodava muito esse versículo. Eu, quando leio uma coisa na Bíblia que eu não entendo, eu fico incomodada. E tem coisas que a gente não entende. Até porque a gente não conhece muito de geografia, não conhece história. Às vezes a gente não tem tempo para viajar, para ir lá para Israel conhecer as maravilhas. Eu vou, se Deus quiser. Eu amei. E o versículo 4 fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Torrentes do Negueb. Que torrentes do Negueb são essas? Eu fiquei encucada com essas torrentes do Negueb. E comecei a pesquisar. E hoje em dia a gente tem uma bênção nas nossas mãos quando bem usada, que é a internet. Eu entrei lá no Senhor Google, lá no YouTube, e comecei a pesquisar sobre as torrentes do Negueb. Irmãos, que coisa linda! Eu recomendo os irmãos chegarem em casa, abrirem o YouTube e olharem o que são as torrentes de Negueb. Negueb é um deserto que tem em Israel, dentro da terra prometida. Aquela terra que Deus prometeu, que manda leite e mel. Existe um deserto imenso lá naquele lugar. E existem os povos se eu não me engano, acho que são isso, beduínos, e moram lá. Sofrem muito por causa da secura do lugar, mas essas torrentes de Negueb são a salvação deles. Por quê? Esse lugar é um lugar seco, árido, como qualquer deserto. Mas, como por um milagre, quando ao entorno desse vale, ele é um plano mais baixo, ele é como se fosse uma planície mais baixa. Quando o entorno dele chove, as águas se concentram e descem como um grande rio no meio do deserto. E é lindo ver as imagens daquelas águas cegando na terra seca. E é interessante que eles colocaram, em um dos vídeos que eu vi, uma placa dizendo assim: cuidado, alto índice de afogamento no meio do deserto. Sabe lá o que é você chegar no meio da terra e olhar assim? Índice de afogamento só se for na terra, né? Mas porque quando as chuvas, quando essas águas do Negueb vêm, vira um rio profundo. E se você ficar ali, você vai morrer afogado. Porque a água é muito forte. Talvez, meu irmão, a tua vida esteja seca como esse Negueb. A minha, muitas vezes, ficou. A gente passa por situações difíceis, e não é porque nós somos cristãos que somos super-homens, não. Como aquele conjunto canta, né? Eu não sou Superman. Não somos super-homens. Nós temos os nossos momentos difíceis, momentos que a gente chora, e como chora. Por mais que a gente sorria, tem momentos que a gente se senta e chora. E é bom chorar nos braços do Senhor. Tem um hino do Arauto que fala: chora. Chora no colo do Senhor, mesmo que sejam muitas lágrimas, mas faz com que elas caiam no colo do Senhor.
Talvez a tua vida tenha um deserto, mas as águas do Senhor vão vir, como essas correntes de Negueb, e vão inundar a tua vida, e vão fazer você florescer. E foi a coisa mais linda que eu vi no vídeo que eu assisti. Quando essas águas passam pelo deserto, toda aquela região se torna um verde irreconhecível, que não existe em outro lugar. E as flores desabrocham em várias cores. E o lugar fica todo florido. Eu falei, gente, que coisa linda isso. E é isso que Deus faz na nossa vida. Nós somos secos. Nós não temos nada. Nós nos sentimos as piores criaturas do mundo, mas quando o Espírito Santo de Deus ele passa pela nossa vida, nós florescemos. E aí eu olho para minha amiguinha, que às vezes está com dor no joelho, e ela ri, e a gente fica feliz, porque o Espírito do Senhor faz isso. Em meio às lutas, em meio aos desertos, ele nos alegra, ele nos consola. E como é maravilhoso sentir o consolo de Deus nas nossas vidas. Eu não sei o que os irmãos têm passado, sei o que eu tenho passado. Mas sei que muitas lutas a gente tem passado, lutas conjugais, lutas materiais, lutas espirituais. Mas como as correntes de Negueb, tenha fé. O Espírito Santo de Deus ele pode trazer esse renovo para a sua vida que foi cantado aqui. Renova-me, Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor que a cada dia esteja nos renovando, restaurando. Restaurar significa trazer algo de volta ao seu estado original. Reparar, restabelecer, recuperar, reanimar, ou como usamos na tecnologia, o Dudu sabe bem disso, Eduardo sabe bem disso, restaurar as configurações de fábrica. E aí a gente volta tudo para o início. Quantas vezes a gente precisa disso, de voltar ao início? Apagar tudo aquilo que está errado na nossa vida e restaurar tudo de novo. Como a gente faz com aquele tablet que está travado, né? Restaura ele todo de novo, ele volta a funcionar. Só que a gente volta a melhorar muito melhor do que qualquer tecnologia humana. Nós somos maravilhosos porque Deus nos fez assim. Você foi feito perfeito. Por causa do pecado, nós caímos, nós sofremos, nós nos perdemos. Mas pelo sangue de Cristo, nós fomos restaurados. Eu gosto muito de uma história que Isaías sempre conta, e eu vou contá-la de novo. Agora eu que fico contando ela. É a história do menino e do pai. Diz que o pai sentou com o menino e fez um barquinho de madeira muito bonito. Pintaram o barquinho e foram para o rio brincar com aquele barquinho. Só que as águas do rio levaram e o menino não conseguiu pegar aquele barquinho. E ele perdeu aquele barquinho que ele gostava tanto. Quando eles chegaram na cidade, o menino viu que aquele barquinho dele estava sendo vendido na loja. Ele falou, pai, é meu barco. Ele falou, meu filho, você perdeu. Agora só se a gente comprar aquele barco de novo. E aquele menino conseguiu aquele dinheiro com o pai, com a família, e comprou aquele barquinho de novo. E ele fala assim, agora você é meu 2 vezes, porque eu te comprei. Jesus, ele age assim conosco. Lá no Jardim do Éden, nós fomos feitos com todo amor, com todo carinho, com as próprias mãos de Deus. Um Deus que se inclina para nos ouvir. Só que o pecado, também lá, veio e nos destruiu. E nos separou do amor de Deus. E nos fez agora nos sentirmos incapazes de qualquer coisa. Mas Jesus Cristo, ele veio e pagou pelos pecados. Ele disse, agora está consumado. Você é meu. Eu te fiz e eu te comprei. Menina dos olhos de Deus. Cada um de nós, quando a gente recebe a Cristo, somos dele. Propriedade particular amada por ele. E é maravilhoso sentir isso. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou faz com que prosperemos de novo, como as torrentes de Negueb. Talvez você esteja se sentindo seco. Mas Deus pode te fazer florescer, como as correntes de Negueb, naquele deserto. Da mesma forma, você pode ter a sua vida restaurada, receber as bênçãos e a alegria inesperada da parte de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa. E a gente, quando tem essa alegria do Senhor conosco, a gente enfrenta qualquer situação, seja qual for. Isaías 41:10 diz assim, não temas porque estou com você. Não fique com medo porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a destra da minha mão forte. Com a destra
É com a mão direita, com a mão forte, que Deus nos toma pela mão e nos levanta. Como ele fez com Pedro. Quando Pedro tentou andar sobre as águas e afundou, ele pega Pedro pela mão e diz: "Por que você fez isso?" Eu estou aqui, não tenha medo. Nós somos assim também. Isaías 61:3 diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, olhos de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça e plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Nós somos árvores do Senhor, somos plantação do Senhor, um edifício preparado por ele, para que o mundo possa ver a glória dele em nossa vida. Nesse ano novo, nós precisamos amar ao Senhor e ao seu reino. E eu não posso fugir daquilo que eu sou chamada, que é pregar o Evangelho. E o texto fala o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo chegarão. Só chora por alguma coisa quando se ama. Desculpa a expressão, que eu sei que muitas pessoas não gostam, mas tem que ser apaixonado pelo reino de Deus para chorar por ele. Você tem que amar a Deus de todo o teu coração, para o teu coração doer quando você vê um irmão saindo da igreja, quando você vê uma pessoa se entristecendo, quando você vê alguém saindo do caminho do Senhor. Você tem que amar o Senhor para você ter esse sentimento. Se você não tem, ore hoje para que esse sentimento venha ao teu coração. Porque nós precisamos disso dentro da igreja. Amar o próximo como a nós mesmos. Só amando a Deus de todo o coração a gente vai ter esse sentimento. Só um sentimento de profundo amor nos leva a lágrimas. A gente só chora por aquilo que a gente ama. A gente não chora por uma coisa boba que a gente vê. Só toca o nosso coração. Quando toca de verdade a nossa alma. Nós e a nossa nação só seremos curados se regarmos o solo com as nossas lágrimas. E não é só a nossa nação, o Brasil, não. É o nosso mundo. A nossa televisão está sangrando. São várias guerras configuradas aí. Cada dia a gente escuta uma pior chegando. E a gente sabe que tem guerras piores ainda para estourarem por vir. E pedimos a Deus que o Brasil não esteja no meio delas. Mas uma hora vai entrar. A gente sabe disso. E a gente pede a Deus que nos guarde, que guarde os nossos. A gente só vai ter libertação dessas coisas quando a gente colocar os nossos joelhos no chão de verdade e pregarmos o evangelho a toda criatura, porque aí Jesus volta. E quando Jesus voltar, nós vamos ser tirados de toda essa tristeza e de toda essa luta que vivemos. Então precisamos amar a Deus de verdade e louvar a Ele, pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é uma tarefa fácil, não. É uma das coisas mais difíceis que existe. Ser membro de igreja, então, eu acho que é 10 vezes pior, então. Porque a gente tem que conviver com todos os irmãos. Como Isaías fala, esquisitices diferentes das nossas. Cada um de nós temos as nossas esquisitices. Mas a gente só acha esquisito o irmão. Só acha estranho o irmão. Mas a gente não lembra o quanto a gente é estranho. O quanto a gente é problemático. E nós temos que nos amar. E vivermos juntos para pregar o evangelho. E como é gostoso a gente ver um culto acontecendo onde todos os irmãos sobem, cantam, louvam, falam, cada um participando desse grande momento de levar a palavra àqueles que precisam. É união, é corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Só nele nós encontramos a força necessária para muitas vezes largarmos tudo para cumprirmos o seu chamado. É largar a minha vida para fazer a vontade de Deus. Às vezes eu estou precisando de fazer alguma coisa em casa, mas eu sei que alguém passou um problema e Deus me coloca aquilo no coração e eu largo tudo e vou lá ver a pessoa. É saber que meu irmão passou por uma luta e eu bato lá na casa dele. Irmão, eu vim orar com você, porque eu sei que você passou um problema e eu preciso te agradecer a Deus pela tua vida contigo. Está fazendo falta isso hoje. Às vezes não dá tempo nem de ligar, mas teu coração mandou, vai na casa do irmão e ora com ele. É maravilhoso receber o irmão em casa que veio orar conosco, que veio falar, eu vim orar contigo, eu vim conversar contigo porque eu senti tua falta. Então vamos fazer isso esse ano. Está só começando. Dá muito tempo para fazer isso. Esse chamado que nós recebemos de Deus nunca é um mar de rosas, mas ele disse que sempre estaria conosco e que nós permanecêssemos firmes no que cremos e no que ele nos dará.
e o que Ele fará em nossas vidas. Em Mateus 28 diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do tempo. Jesus Cristo, Ele falou essa palavra para cada um que está aqui conosco. Ele está conosco todos os dias. Então, para que temer? Então, para que se entristecer? O Senhor está contigo. Então, Ele está contigo para te ajudar. Isaías 43, 19 diz, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios, nos lugares áridos. A profecia de Isaías falando dessas correntes de Negueb. Deus está querendo, irmão, fazer muitas coisas na tua vida. Mas você precisa abrir o teu coração para Ele. Quando você abrir seu coração para Ele, ou entregar a sua vida a Cristo, que eu não sei se todos aqui já entregaram, Ele vai fazer maravilhas que você nem imagina, que você não pode imaginar. Versículos 5 e 6 diz assim, semear chorando, certos de que a colheita será abundante. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feitos. Então entenda, que você está sendo restaurado, que você está sendo curado para fazer a obra do Senhor, para que muitos conheçam Ele através da sua vida. Nos versos 1 e 2 do texto, nos lembra a gratidão, quando o Senhor restaurou, estávamos sonhando. No verso 3, ele nos encoraja a continuarmos sonhando. Os sonhos de Deus eles têm que estar sempre presentes em nossas vidas. E a cada dia colocando diante do Senhor, Senhor, eu tenho planejado isso, eu tenho sonhado isso, nunca deixe de sonhar. No verso 4, a restauração da esperança com um milagre que só o Senhor pode fazer. Como essas correntes de Negueb. Ele pode fazer na sua vida. Você vai virar como aquela mulher samaritana. Uma fonte a transbordar as águas do Senhor. Nos versos 5 e 6. Mostra-nos a perseverança em semear. O Espírito Santo de Deus, durante esse ano de 2026, nos ensina a sermos melhores diante do Senhor. A sermos melhores pais, melhores filhos, melhores sogros, melhores sogros, melhores enteados, melhores primos, melhores amigos, melhores irmãos. Que Deus nos ensine a viver uma vida em comunhão uns com os outros, para que o Evangelho possa ser pregado através das nossas vidas. Que Deus possa completar no coração de cada um aquilo que a gente não pôde nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmã Ângela, por compartilhar conosco essa maravilhosa palavra do Senhor, palavra de incentivo, né, de renovação.